Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo eu vou começar a conversar com vocês sobre o tratamento da miastenia. Antes é importante a gente lembrar que a miastenia é uma doença crônica, ela não tem cura, ainda não é conhecida a cura para a miastenia. Então o tratamento que é feito para a miastenia é um tratamento de manutenção, de controle dos sintomas e tentativas de se chegar a uma remissão da doença, ou seja, que os sintomas eles não existam mais, mas a pessoa continua sendo portadora de miastenia grave. Eu vou me basear ainda na portaria, como eu fiz da outra vez, no vídeo anterior, mas eu vou falar também um pouco do que está acontecendo comigo e do meu tratamento, porque tem algumas coisas que realmente, pelas quais eu não passei. O primeiro remédio que é usado no tratamento e na manutenção do tratamento da miastenia é o que nós conhecemos comumente como Mexinon, que é um inibidor da acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é uma enzima que vem e quebra a acetilcolina, que é para tirar a acetilcolina da fenda sináptica e o movimento então cessar, a mensagem cessar. O que o Mexinon faz? Ele bloqueia a ação dessa enzima. E com isso, você aumenta na fenda o número de acetilcolina. Então, você está mandando a mensagem, a acetilcolina está indo para a fenda sináptica, e aí, como ela não é quebrada pela enzima, você aumenta a quantidade de acetilcolina aqui na fenda e aumenta a possibilidade de algum desses neurotransmissores da acetilcolina se ligar a receptores que ainda não tenham sido atacados por anticorpos, ou ainda se ligar a receptores que estejam sendo produzidos, criados na placa motora, novos receptores. Cuidados com o uso do Mexinon. Algumas pessoas no processo de tratamento e com o uso do Mexinon começa a precisar menos dele, mas continua mantendo a dosagem e aí pode ter uma sobrecarga de acetilcolina na fenda sináptica e os efeitos são muito desagradáveis. Além disso, o uso do Mexinon traz alguns efeitos colaterais. Então, no meu caso, o Mexinon. Eu comecei tomando 4 comprimidos por dia. Mas a miastenia foi avançando, os sintomas foram avançando, não segurava, 4 não seguravam. Eu não tinha mais a visão dupla, mas os meus braços foram ficando muito ruins. As minhas pernas foram piorando, eu não tinha problema só para descer a escada, eu comecei a ter problema para andar. E aí nós então aumentamos a dose do Mexinon e nós chegamos a 6 comprimidos dia. Quando chegou a 6 comprimidos dia, eu comecei a sentir os sintomas do excesso de Mexinon, não por sobrecarga ainda, mas por causa dos efeitos que ele causa. Então, aumenta demais as secreções do corpo, você começa a ficar com muita secreção mesmo, e me deu diarreia. Eu tive que equilibrar isso porque me dava muita diarreia. Só que os sintomas da miastenia foram avançando e foram piorando. Eu já tinha entrado com outras medicações, mas ainda assim piorava. E aí eu cheguei a uma dosagem máxima de Mexinon, porque você não pode estourar uma determinada dosagem. Por isso é importante que você converse com o seu médico, que você siga as orientações dele. E eu cheguei a uma dosagem máxima de 8 comprimidos. Só que, no meu caso, eu tomar 8 comprimidos de Mexinon é uma coisa assim extrema, porque eu, a partir do 6º comprimido, eu já começo a ficar com essas alterações muito intensas. Então, assim, é um outro desconforto com o qual você tem que lidar. Uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, né, tomando Mexinon, é que você tem uma posologia. Você tem lá, você vai tomar 4 de tantas e tantas horas e vai manter. Mas, na verdade, você tem como equilibrar isso de acordo com o funcionamento do seu corpo e com os tempos de descanso que você tem. Com o tratamento que eu estou fazendo agora, da imunoglobulina, eu melhorei muito dos sintomas.
Então eu comecei a diminuir o Mexinon, porque eu tomar muito já me dá alteração. Então eu já diminuí. Hoje eu tomo 3 comprimidos por dia, não costuma passar disso. A não ser que eu vá sair, ou vá a médico, ou vou fazer uma atividade fora, então eu tomo um comprimido extra e fico nos 4, que foi quando eu comecei. Mas eu comecei com 4, fui a 8, e agora eu tô com 4 de novo, mas eu tô com outras medicações. De qualquer forma, uma coisa que eu tenho assim, percebido muito com as pessoas que eu tenho falado, que tem miastenia, que tem me escrito, mandado e-mail, enfim, a importância de não interromper o uso do Mexinon, a não ser que o seu médico te oriente. É importante saber que o Mexinon, ele serve, na verdade, para combater sintomas e não a causa da miastenia. Ele alivia os sintomas da miastenia. E quais são os medicamentos que procuram atingir, né, tratar a causa da doença? Que são os anticorpos. Basicamente, a gente tem 2 medicamentos aí que são muito utilizados, que são os corticoides e os imunossupressores. Eu, logo que comecei esse tratamento de manutenção, por conta dos exames e de como eu estava, eu já sentia sintomas generalizados, né? Mas assim, estava ainda muito leve. Nós entramos com o uso de um imunossupressor. Os imunossupressores são remédios que procuram controlar e inibir o sistema imunológico. Mas usualmente se começa com corticoide, que também tem uma ação imunossupressora, né, anti-inflamatória e imunossupressora. O corticoide mais usado é o que hoje eu uso, que é o prednisona. É o corticoide mais usado assim para miastenia. E normalmente as pessoas costumam conjugar o uso dele, fazer uso concomitante com um imunossupressor. E o imunossupressor mais comum utilizado é a azatioprina. Eu nunca usei, então não tem como eu dizer dos efeitos colaterais. Eu posso falar para vocês dos efeitos colaterais e das complicações de usar os 2 que eu uso. Eu uso hoje o prednisona. O corticoide, ele fornece ao corpo algo que a glândula suprarrenal faz, que é a produção do cortisol. Quando você está tomando o corticoide, a sua glândula para de produzir o cortisol. Então, se você para muito rapidamente de tomar o corticoide, o seu corpo pode estranhar e pode entrar em parafuso, pode ficar complicado. Então, gente, olha, usar corticoide com indicação médica, assim, isso para você que tem miastenia e para você que não tem miastenia. As pessoas brincam com esse tipo de medicamento e é um medicamento muito forte, muito sério, assim. E usar corticoide para miastenia é muito importante, horário, dosagem, não esquecer, manter as dosagens recomendadas pelo seu médico. Bom, complicações de usar o corticoide. Depois de um tempo, né, de uso prolongado, que é o meu caso agora, você começa a sentir mudanças. Que mudanças? Eu tô com bigode, a minha sobrancelha tá uma coisa louca, vou cuidar disso. Então você tem mais pelos no corpo. A pele fica muito mais sensível. Você tem que monitorar porque você pode vir a ter diabetes, problemas renais, beber muita água. Se você não bebe muita água, passe a beber muita água. Se você já bebe muita água, beba mais água ainda, nunca é demais. E o inchaço. O corticoide, ele pode causar, e causa em algumas pessoas, problemas de depressão e de alteração de humor. Mas uma coisa que eu tenho visto muito e conversado com as pessoas é que muitas vezes essa depressão, essa dificuldade de lidar com o uso do corticoide está mais ligado ao inchaço, principalmente para as mulheres. Quando eu comecei com o tratamento da miastenia, o Mexinon e o imunossupressor, que
eu ganhei 2 quilos. Mas também por estar em casa durante muito tempo, sem fazer absolutamente nada, mantendo repouso absoluto para me recuperar, então eu acabei ganhando aí esses 2 quilos. Quando a médica entrou com o corticoide, eu ganhei mais 4 quilos em 1 mês e meio. Além de ganhar o peso na balança, há a alteração do formato do rosto, né? Um inchaço mesmo, estranho, do abdômen. Então essas coisas incomodam. Como é que eu tenho lidado com isso? Nessa hora eu penso assim, o que é mais importante para mim? Olhar o meu rosto com um formato diferente. Eu já sempre tive bochecha, né? Agora eu tô com essa coisa assim, inchada. E pessoas que me conhecem, pessoas que não me conhecem, como outro dia o médico me encontrou e estava fazendo o exame por causa do tratamento, e ele falou assim, nossa, você está com o rosto de corticoide, né? Então, assim, as pessoas começam a notar, mas principalmente não só as pessoas notarem, você notar, né? Ok, me incomoda. Tá bem. Mas o que me incomoda mais? O que é um rosto inchado? O que é uma sobrancelha quase dobrada de tamanho? O que se pode fazer para resolver isso? Mas isso, assim, é muito pouco, né? Assim, porque nós somos, para quem eu sou. Isso é muito pouco perto da possibilidade de eu me sentir bem, de eu não estar cansada. Então, assim, eu tenho controlado essa situação, pelo menos até agora, dessa forma, seguindo essa linha de raciocínio. A portaria ainda cita outros imunossupressores, além da azatioprina. Ela cita a ciclofosfamida e a ciclosporina, que são outros imunossupressores que têm sido utilizados para as pessoas que não respondem bem à associação da azatioprina com o corticoide, né? Eu não uso nenhum desses. Eu uso o micofenolato de mofetila. É um imunossupressor que eu hoje uso associado à prednisona. Os efeitos colaterais que eu tive no início com o uso do imunossupressor, com o micofenolato, enjoo, vômito, dor de cabeça, e é interessante porque, mais uma vez, se por um acaso eu atraso um pouco a dose do imunossupressor, eu fico com dor de cabeça, fico com a cabeça pesada, uma sensação de cabeça pesada. Então é o tipo de medicamento que também é muito importante que você faça o uso na dosagem, no horário, corretamente, de acordo com a prescrição médica. Bom, existem outros procedimentos que estão ligados ao tratamento da miastenia. Eu estou fazendo hoje o tratamento com a imunoglobulina, porque apesar de estar usando a coisa mais tradicional, da mestinon, corticoide e imunossupressor, os sintomas da miastenia só pioraram. Então eu comecei a ter mais do que dificuldade para andar. Eu comecei a não conseguir andar. Além disso, eu comecei à noite a ter dificuldade para falar. Eu comecei a engasgar, eu ia comer e é horrível, você baba, você não tem controle. E durante a noite eu acordava com apneia, com falta de ar. E por isso nós optamos então para partir para o tratamento com a imunoglobulina. Sobre esse e outros procedimentos que existem para o tratamento da miastenia, eu vou tratar no próximo vídeo, e que vão ter trechos, inclusive, de vídeos que eu fiz quando eu fui para o tratamento da imunoglobulina. Obrigado por ter assistido, um abraço, até o próximo.